Olá pessoal, hoje falaremos sobre matrizes, dando sequência ao nosso estudo. Matriz, qualquer tabela de números dispostos retangularmente em linhas e colunas. A ideia de matriz se associa com a de uso de tabela, ou seja, uma tabela de números. O uso de matrizes no dia a dia é relativamente frequente em imagens da internet, como GIF, JPEG, planilhas eletrônicas, tabelas de dados. As matrizes terão importância essencial no desenvolvimento de sistemas lineares. Representação de matriz. Então, aqui nós temos representação entre parênteses, entre colchetes ou entre barras duplas. Partes de uma matriz. Nós temos uma matriz que está sendo representada entre colchetes. Horizontalmente falando, nós temos as linhas. Verticalmente falando, temos as colunas. Então, nessa matriz, eu tenho 3 linhas e tenho 3 colunas. E cada númerozinho que está aqui dentro da minha matriz é chamado de elemento. Nomenclatura. A, M por N, ou seja, é uma matriz A que possui M linhas e N colunas. O M vai indicar a quantidade de linhas e o N vai indicar a quantidade de colunas. A e J vai indicar o elemento da matriz, a posição que ele se encontra. O I vai representar a linha que ele se encontra e o J a coluna. Por exemplo, quando eu tenho esse elemento A32, significa que ele está na terceira linha e na segunda coluna. Se eu tiver falar com você sobre esse aqui, ó, A13, é o elemento que está na primeira linha e na terceira coluna. Exemplos. Seja a matriz A. Eu tenho aqui uma matriz onde eu tenho 4 linhas e tenho 3 colunas. Então, eu vou dizer que essa matriz é do tipo 4 por 3, que primeiro nós falamos a quantidade de linhas e depois falamos a quantidade de colunas. Então, ela possui 4 linhas e 3 colunas. Assim, é do tipo 4 por 3. Observe que primeiro escrevemos o número de linhas e depois o número de colunas. Então, o tipo dela, 4 por 3. 4 linhas e 3 colunas. Outros exemplos. Eu tenho aqui, ó, essa matriz B. A matriz B, nós temos uma matriz que possui 4 linhas. Observe horizontalmente. São 4 linhas e temos 2 colunas. Então, é uma matriz do tipo 4 por 2, que primeiro pronunciamos o quantitativo de linhas. 4 linhas e 2 colunas. 4 por 2. Segundo exemplo, olha a nossa matriz C. Observe que ela só apresenta uma linha, porém, ela apresenta 4 colunas. Então, é uma matriz de ordem ou do tipo 1 por 4, porque ela tem uma linha e 4 colunas. Sempre primeiro vamos escrever a quantidade de linhas para depois escrevermos a quantidade de colunas. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula sobre introdução ao assunto matrizes. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula.